história exemplar. Um morador de rua devolveu 20 mil reais que haviam sido roubados de um restaurante em São Paulo. Em Garim encontra 12 mil no lixo e devolve ao dono. Uma moça encontrou e fez questão de ligar e devolver. Ele achou um cheque de R$ 2.500, também devolveu para o dono. Eu achei 12.366 e devolvi o dono. Uma pessoa tem que ser muito honesta. A minha dignidade, a minha integridade vai estar. Vou estar em paz com Deus, então. Pouca coisa, não precisa fazer tudo isso, né? Pouca coisa, acho que o Brasil ia ser um país bem melhor. Vamos orar? Bom Deus, podemos separar alguns momentos, esse início de noite, em meio à rotina de toda semana, para refletirmos um pouco nos conselhos que encontramos na Tua Palavra, para fazermos uma reflexão em como a vida tem acontecido e como ela pode ser diferente. E por isso pedimos, Senhor, a Tua presença conosco aqui hoje, ao sermos confrontados com os desafios da Tua Palavra. Nos leve adiante. Te pedimos por Jesus. Amém. Boa noite. É muito bom podermos estar juntos aqui em mais um programa Viva, uma experiência real. Para nós é uma alegria receber você, a sua família, aqui em nossa comunidade. De maneira especial, nossas boas-vindas a você que nos acompanha, nossa transmissão pela web. Obrigado pela sua audiência aí a cada semana. E se você está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que cada um de nós tenha, semana após semana, uma experiência real com Deus. Nos últimos encontros, nós temos apresentado aqui a série de mensagens Princípios, onde refletimos sobre como podemos tomar melhores decisões para enfrentarmos os perigos da atual lógica que dirige as escolhas das pessoas públicas e das pessoas comuns nas mais diversas situações. Semana após semana, nos aprofundamos um pouco mais em cada um desses temas, e se por algum motivo você não pôde estar conosco ou perdeu alguma das mensagens anteriores, não deixe de acessá-la no nosso website www.novasemente.org, e lá você vai encontrar também as séries anteriores, todo o material que a gente tem produzido a cada semana à sua disposição. Inclusive podcasts, se você quiser baixar e acompanhar os áudios aí no trânsito, em algum outro lugar durante a semana. Uma pergunta para você. Como é que você identifica valores e princípios de alguém? Ou então, por quais critérios as outras pessoas avaliam os seus valores? A verdade é que nós julgamos as pessoas todo o tempo. Aparência pessoal, linguagem, profissão, religião, as amizades, as atitudes das pessoas, suas palavras. Todo o tempo julgamos as pessoas. Você já ouviu aquele ditado? Dize-me com quem tu andas e te direi quem és. Nós estamos formando um juízo a respeito das pessoas ao mesmo tempo em que elas fazem a mesma coisa com a gente. E ao longo dessa série nós temos visto diversos princípios que são fundamentais em revelar o nosso conjunto de valores. Eles estão ligados às nossas atitudes pessoais, ações que nós tomamos diariamente e que são baseadas nos nossos valores. E hoje à noite eu queria convidar vocês a refletir sobre uma característica bem específica pela qual nós revelamos os nossos valores. Como é possível reconhecer os princípios de uma pessoa. O tema dessa noite, domínio próprio. Ele passa por nossas ações, passa também por nossas palavras.
Ambos são determinados por este conjunto de valores que forma a nossa visão de mundo. Eu acho que é praticamente desnecessário mencionar que a falta de autocontrole pode trazer diversos problemas para a nossa vida, não é mesmo? Sem dúvida alguma, a falta de domínio próprio tem um potencial enorme de impactar de maneira negativa os nossos relacionamentos e a nossa vida como um todo. No livro de Provérbios, nós encontramos uma afirmação muito importante para a nossa reflexão. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Você já conseguiu imaginar uma situação dessa? Um país que não tem qualquer tipo de defesa, que se torna presa fácil dos seus inimigos? Esse mesmo tipo de situação se dá com aquele que não tem domínio próprio. Nós ficamos vulneráveis a todo e qualquer tipo de problema dos lugares onde menos imaginamos. Pensa aqui comigo um pouquinho. Quais são as consequências da falta de controle na nossa vida? Por exemplo, num acesso de ira, quando o sangue sobe, aquela situação desafiadora, a adrenalina na sua corrente sanguínea, que perigos a falta de domínio próprio pode trazer? Eu separei um vídeo para você dar uma olhadinha. Acompanha comigo as imagens que vão aparecer agora. Cena comum nas grandes avenidas de São Paulo, a disputa por espaço entre uma moto e um carro. Talvez até inadvertidamente a moça tenha atrapalhado o percurso do motoqueiro. Ele perde o controle, chuta o carro dela, ela perde o controle, passa em cima da moto dele e tenta esmagar ele na mureta. Falta de domínio próprio. Quem está errado? A questão é que a falta de controle acontece nas finanças, acontece em nosso dia a dia na alimentação, algum hábito nocivo e muitas outras atitudes que são tão cotidianas, mas que revelam dia após dia quais de fato são os nossos valores pessoais. No entanto, eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo hoje à noite para pensarmos sobre como as nossas palavras e, na verdade, a falta de domínio próprio para com elas acabam revelando os nossos princípios, a essência do nosso ser. Jesus disse certa vez as seguintes palavras: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, falsos testemunhos, as calúnias. Muito provavelmente, nossas palavras são a maior causa dos nossos problemas. E a falta de controle sobre aquilo que falamos acaba nos prejudicando vez após vez. Para você ter uma ideia da importância das palavras na nossa vida, em média mantemos cerca de 30 conversações por dia, com exceção dos operadores de telemarketing. Todos nós gastamos ao redor de 1/5 da nossa vida falando. Vocês já ouviram as pesquisas que dizem que os homens utilizam cerca de 20.000 palavras por dia e as mulheres um pouquinho mais, 30.000. Muito embora 30.000 pareça insuficiente para algumas, e que na verdade alguns homens falam mais do que muitas mulheres. No livro de Tiago a gente encontra a seguinte declaração sobre a língua humana. A língua é uma coisa pequena,
mas que prejuízo imenso ela pode provocar. Em outras palavras, se quisermos evitar problemas para nós mesmos, Tiago está dizendo que nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. É por essa razão que a Bíblia também afirma: quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Em outras palavras, se você não tem controle sobre a sua boca, você não tem controle sobre a sua vida. Mas por que devemos cuidar daquilo que falamos? Eu encontro pelo menos 3 razões em que precisamos tomar cuidado das nossas palavras. A primeira é que a sua língua acaba dirigindo a sua vida. Você se compromete com aquilo que você fala. Como vimos há pouco, a nossa língua tem uma enorme influência e controle na nossa vida. Como é que isso acontece? De maneira bem simples. Pensa comigo. Do que você mais gosta de falar? Quais são os seus assuntos preferidos? Invariavelmente, somos nós que moldamos aquilo que falamos, através, obviamente, dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos controlam as nossas palavras, que, por sua vez, acabam fazendo uma apresentação de quem nós somos e nos molda. Portanto, de uma forma ou de outra, a nossa língua acaba dirigindo a nossa vida, porque ela é uma apresentação de quem nós somos. E nesse mesmo livro de Tiago, a gente encontra um interessante exemplo, uma metáfora, para compreender essa relação entre as nossas palavras e a nossa vida. Tiago diz: nós colocamos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e assim conseguimos dirigir todo o seu corpo. Talvez você não tenha muita intimidade com o cabresto, é aquele objeto que se colocam nos cavalos para controlá-los. Por exemplo, um cavalo de tração, uma raça que tem um porte suficiente para trabalho pesado no campo, pode atingir 800 quilos. E uma coisinha de metal colocada de maneira estratégica sobre a língua desse animal consegue controlar toda a sua força, todo o seu poder. Tiago apresenta uma outra comparação. Ele diz: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Comparado ao imenso tamanho de algumas embarcações, o leme é proporcionalmente muito pequeno. Mas é isso que dirige o navio. E nas palavras de Tiago, dirige o navio para onde quer que a vontade daquele que as governa. O piloto dirige o navio. Da mesma forma, a língua pode determinar a direção da nossa vida. Ela nos guia, ela dá o rumo para a nossa existência. Portanto, se você não gosta do caminho que a sua vida está tomando, é bem provável que, entre outras coisas, você precise repensar a sua maneira de falar. Talvez alguns cheguem a dizer: então eu vou ver se eu não falo mais nada daqui para frente para ver se muda alguma coisa, né? Essa não é a solução. O remédio não é ficar mudo. O remédio é saber usar as suas palavras com sabedoria. A hora de falar e a hora de não falar. Eu tenho um irmão, meu irmão caçula, Tiago, e ele tinha o hábito de, quando era criança, até a adolescência mais ou menos, falar dormindo. E a gente se divertia com o Tiago dormindo. A gente fazia pergunta e ele respondia. Mas o meu irmão tem uma característica assim um tanto quanto peculiar. Ele é assim meio econômico. E se tem uma resposta que ele nunca deu para as nossas perguntas, enquanto ele dormia, era a senha do banco. Aprenda a controlar o que você fala. A sua língua dirige a sua vida. Uma segunda razão pela qual você deve cuidar daquilo que fala é que a sua língua pode destruir o que você tem. Tiago continua com um outro exemplo. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chângua. A língua é como um fogo. Você já presenciou algum incêndio? É muito comum que um pequeno curto-circuito na rede elétrica acabe por se transformar numa grande tragédia. Eu me lembro quando era criança assistindo uma reportagem na televisão de uma das grandes tragédias que aconteceu no nosso país, aqui na cidade de São Paulo, em termos de incêndio. Foi
o incêndio que aconteceu no edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 1974. 191 pessoas morreram naquela tragédia. E sabe como tudo começou? Um curto-circuito no ar-condicionado do 12º andar. Há pouco tempo antes havia acontecido um outro incidente no edifício Andraus. Poucas pessoas morreram porque eles decidiram subir e ir até o terraço do prédio, onde os helicópteros fizeram o resgate das pessoas. Mas no caso do edifício Joelma, as pessoas que estavam acima do 12º andar, conforme subiram, descobriram que não tinham o mesmo recurso, não havia um terraço lá em cima do prédio. E a cena chocante é das pessoas acuadas pelo fogo, pulando das janelas do edifício. Tudo começou com um curto-circuito na rede elétrica do edifício. Você conhece pessoas que agem como incendiárias com as suas palavras? Amam acusar. Espalham fofocas com uma facilidade. Por sinal, você já parou para analisar a velocidade com que uma fofoca se espalha? Por que será que esse fenômeno acontece assim tão rapidamente? Fofoca é como fogo. Tem o poder de se espalhar, como o fogo que encontra capim seco. Uma única palavra descuidada pode destruir uma vida, dezenas de vidas. Só que a mesma força, o fogo, sob controle, é algo extremamente útil e importante para nós. Quando aprendemos a dominar o poder do fogo, encontramos ali algo que nos aquece, que nos ilumina, que movimenta máquinas. Qual é a diferença? Controle. Domínio sobre o fogo. Quando eu comecei a entender o poder das palavras para destruir e para construir, eu tomei uma decisão. Durante o meu período de aluno na faculdade, nos trabalhos de férias para ajudar a pagar a conta da faculdade, eu fui descobrindo pequenas vitórias e sucessos como vendedor de livros, e outros colegas, amigos que fizeram faculdade na minha época e depois de mim. Sempre que eu encontrava alguém, eu tomei a decisão de motivá-lo, de inspirá-lo, de dizer que é possível. Arrisque, sonhe, vá em busca dos seus sonhos. E eu tenho a alegria de observar algumas pessoas que hoje são colegas formados, trabalham, e que participaram daquele momento com uma única palavra, enfrentaram a dificuldade, foram em cima da adversidade e, na motivação que receberam, conseguiram vitórias pessoais. Vale a pena inspirar pessoas, motivar pessoas com as palavras. Nós não temos ideia do que elas podem fazer com uma palavra de ânimo e de motivação. Mas, sem domínio sobre a nossa língua, sempre levaremos sobre nós as consequências daquilo que a gente fala. A Bíblia nos diz e nos deixa essa advertência. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. E o pior de tudo é que geralmente ocorre uma reação em cadeia, afetando outras pessoas e situações. A Bíblia também diz: a língua contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Parece que as coisas vão ficando pior e pior quando a conversa vai se espalhando. Como evitar esse tipo de problema? A Bíblia também deixa um conselho para mim e para você essa noite. Você quer ficar livre de problemas e sofrimento? Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Palavras que queimam, palavras que destroem. Só que isso não é tudo. Há um outro problema relacionado com o uso indevido das nossas palavras. Você sabe muito bem que palavras não voltam atrás. Seus efeitos permanecem e muitas vezes causam estrago em uma dimensão bem mais ampla do que aquilo que a gente podia imaginar. E não são apenas as palavras faladas. Hoje a gente tem o problema da língua na ponta dos dedos. Aquele e-mail
quando você escreveu de cabeça quente, que deveria ter deletado, mas enviou. As mensagens que você posta nas suas contas do Twitter, do Facebook, milhares de pessoas expressam opiniões irrefletidas. E as palavras, depois que foram enviadas, não voltam atrás. Sua língua pode destruir. Cuidado, porque as palavras não retornam. A terceira razão pela qual você deve cuidar daquilo que fala é que a sua língua mostra quem você é. Ouçam com atenção o que encontramos na sequência daquele texto de Tiago que estávamos lendo. Com a língua, bendizemos a Deus, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que isso se faça assim. Que impressionante isso. Às vezes dentro da igreja, louvamos a Deus com a nossa língua. Cantamos, oramos, lemos a Bíblia. E lá fora, estragamos tudo com a mesma boca. Aqui, poxa, como Deus é bom. Lá fora, ou talvez até aqui dentro, depois que o programa acabe, as fofocas. Você nem imagina o que aconteceu. Você viu aquela menina? Está sabendo da última? Se não temos domínio sobre a nossa língua, criamos problemas que simplesmente não podemos mais controlar. Tiago chama isso de um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Sabe, esse assunto me incomoda profundamente. Como é que nós podemos ser pessoas amorosas se deixamos de controlar aquilo que falamos? Como podemos decidir ser pessoas que vivem por princípios se não temos o menor domínio sobre a nossa língua? Essa é uma luta constante. É uma preocupação que devemos ter todo o tempo. Ouça mais este conselho. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ah, não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que você disse. Afinal, quem é você? O que disse ou o que não quis dizer? Que tipo de domínio você tem sobre as suas palavras? Nunca se esqueça, a sua língua dirige a sua vida. Ela pode destruir o que você tem e ela demonstra, de fato, quem você é. Mas sempre que a gente apresenta essa realidade a respeito das nossas palavras e da nossa necessidade de domínio próprio, surge uma grande pergunta. E afinal de contas, como é possível controlar a minha língua? E eu separei alguns conselhos da palavra de Deus, principalmente do livro de Provérbios, que podem nos ajudar nessa desafiadora tarefa de como posso controlar a minha língua. Primeiro conselho que eu queria deixar para você essa noite: pense antes de falar. Em sua palavra, Deus nos deixa um conselho muito claro. O homem sábio pensa antes de falar. Por que isso é importante? Tem gente que gosta de ir pensando enquanto fala. As palavras ajudam a organizar o pensamento. Muda de ideia 1000 vezes enquanto formula uma frase. Por que é necessário pensar antes de falar? Por uma simples razão. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser, nos declara o livro de Provérbios. A gente se compromete com o que a gente diz. Há sempre consequências naquilo que a gente fala. As nossas palavras têm um efeito tipo dominó. Quando você começa, normalmente você se prende a elas. Há 2 semanas voltei de viagem e aí tinha que colocar os assuntos em dia com a Paula, com a Melissa, e no caminho eu vim pensando que tinha um assunto que eu precisava discutir com a Paula, era uma mudança de algumas coisas que a gente tinha combinado em casa, e eu precisava conversar com ela antes de conversar com a Melissa, a minha filha.
Mas enquanto estava ali naquela conversa, empolgação de falar das coisas, eu falei, tem uma novidade. Eu andei pensando que... Lembrei, a Melissa estava na frente, eu tinha que ter falado com a Paula antes de falar com ela. E para tentar fugir do resto da história. Não, pai, você falou que ia falar uma coisa, o que era? Qual que é a novidade? O que mudou? O que é diferente? E como foi difícil fazer aquela menina dormir antes de terminar de contar o que eu tinha que conversar só com a Paula, sem a Melissa. Porque a gente começa a falar e a gente se compromete com a gente começou a falar. As nossas palavras nos empenham. Aquilo que você fala sempre pode fazer com que você fique triste ou alegre. Ser rejeitado ou ser aceito. Entrar em dificuldades ou sair delas. Cuidado com as suas palavras. Afinal de contas, o que é mais fácil? Cair em problemas ou encontrar uma solução para eles? Encher a sua agenda com compromissos para serem cumpridos? Ou de fato cumprir com os compromissos agendados? É mais fácil passar o cartão de crédito? Ou é mais fácil pagar a fatura no próximo mês? É por essa razão que a Bíblia nos deixa esse conselho. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez um voto. Em outras palavras, precisamos pensar bem antes de prometer alguma coisa para qualquer pessoa. E acima de tudo, antes de prometermos algo a Deus. Um segundo conselho: sempre fale a verdade. Pense antes de falar e comprometa-se em sempre falar a verdade. Esse conselho é importante porque muitos de nós achamos mais fácil esconder um pouquinho que seja da verdade para evitar situações indesejadas. Mas a Bíblia nos dá um ensino bem claro: não escondermos a verdade. Ouça com atenção. Quem esconde a verdade causa problemas. O assunto aqui não é falar mentiras. A questão é não dizer toda a verdade. Por que a gente faz isso, hein? Vai contando as coisas homeopaticamente, gota por gota. Evitamos dizer toda a verdade de uma vez para tentar evitar conflitos. E sabe o que a gente faz? Em vez de evitar, aí é que a gente causa problema. Porque normalmente a pessoa ouve o resto da história antes da gente ter falado tudo. Em realidade, agindo assim, a gente deixa de desenvolver honestidade e confiança, que são a base de todo e qualquer relacionamento verdadeiro. Pelo contrário, desonestidade tem poder de destruir as nossas relações. Pessoas se afastam quando descobrem mentiras ou meias-verdades. Provérbios nos diz: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Portanto, uma resposta honesta da nossa parte, mesmo a perguntas difíceis, demonstra de maneira concreta a existência de confiança em um relacionamento. Na verdade, não existe verdadeira intimidade se não formos verdadeiros. O problema é que a verdade, em virtude dos nossos próprios interesses, em algum momento ou outro causa conflitos. E se a gente não estiver disposto a administrar isso, a nos expormos, a mostrarmos as nossas fragilidades, dificilmente teremos intimidade. E é sempre mais fácil fugir dos conflitos do que de fato encontrar uma solução harmoniosa entre as duas partes: verdade e os nossos interesses. Só que aqui vai uma advertência. Em termos de relacionamento humano, só existem dois caminhos que nós podemos tomar, enfrentando os conflitos e os possíveis conflitos nos nossos relacionamentos. Ou você escolhe o caminho da superficialidade, ou você escolhe o caminho da intimidade. Ou nos aproximamos das pessoas, ou nos afastamos. E você precisa decidir qual caminho você deseja tomar. Mas antes de tomar sua decisão, não se esqueça de que o melhor caminho é sempre o da intimidade. E esse caminho, ele é impossível se você não decidir dizer sempre a verdade. Recapitulando, pense antes de falar,
fale sempre a verdade. E um terceiro conselho: fale a verdade, mas com ternura. Muitos imaginam que devem falar a verdade de qualquer forma, doa a quem doer. Sou honesto mesmo. A Bíblia nos diz sobre esse tipo de atitude. Certas pessoas têm a língua afiada como uma espada, pronta para destruir os outros, mas as palavras do homem sábio ajudam a estabelecer amor e paz. Você percebe? Palavras ditas de maneira sábia restauram amor e paz. E por essa razão, cada vez que você fala com alguém, você tem a oportunidade de erguer essa pessoa. Ou então, descuidadamente, usando as suas palavras, você tem o poder de destruir essa pessoa. Você pode encorajar ou desencorajar. Pode curar ou machucar ainda mais. Portanto, decida, ao falar a verdade, falar com ternura, com amor. O problema é que muitos justificam a sua falta de sensibilidade com as seguintes palavras: eu sou sincero, eu digo o que é necessário, o que as pessoas precisam ouvir. Prefiro ser franco do que ser hipócrita. Eu digo a coisa e chamo pelo nome. Conhece alguém assim? É óbvio que a franqueza é sempre muito melhor do que a hipocrisia, mas franqueza não justifica insensibilidade com os sentimentos das outras pessoas. Você e eu precisamos ser francos, mas ao mesmo tempo precisamos aprender a ser ternos. Diga a verdade, mas diga a verdade com amor e com ternura. Você não pode usar verdade e sinceridade como um martelo para achatar a mente e o coração das pessoas. É por essa razão que a palavra de Deus também faz uma afirmação importante para nós. Uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver, mas quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. Como é verdadeira essa afirmação? Eu me lembro de conhecer um senhor, alguns anos atrás, muito religioso, não perdia uma programação da igreja, gostava de estudar a Bíblia, sabia muitas partes da Bíblia de cor, e ele tinha um projeto de vida. Ele já era aposentado e ele fazia o seguinte durante o dia: ele visitava os vizinhos. E ele começava a apresentar para os vizinhos alguns trechos da Bíblia, algumas verdades que ele havia descoberto e que ele sentia que era desejo de Deus, que ele vivesse aquilo. Acontece que as pessoas estavam sendo confrontadas, a maioria delas pela primeira vez, com aquela ideia ou com aquele conceito da Bíblia. E ele tinha duas perguntas, na verdade uma pergunta e uma constatação do ponto de vista dele. A primeira pergunta ele fazia era a seguinte: você está disposto a obedecer isso aqui que a Bíblia disse? Assim, a queima-roupa. E depois disso, as seguintes palavras: porque se você não obedecer isso aqui que eu contei para você hoje, você vai para o inferno. Muitas vezes não paramos para analisar o poder que as palavras têm para curar ou machucar. Isso é mais verdade ainda quando se trata do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos amigos, pessoas com quem a gente tem alguma liberdade, ou mesmo com os nossos familiares de forma geral. Somos cuidadosos com outras pessoas, mas às vezes machucamos as pessoas que mais amamos. Um outro conselho do livro de Provérbios: uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças. Eu pergunto para você, será que, fazendo um exercício mental, você consegue listar uma ou duas pessoas a quem você poderia encorajar durante esta semana? Tenha a convicção, a profunda convicção de que as suas palavras podem construir, podem curar. Talvez seja apenas um telefonema, ou poucas linhas num e-mail, e você tem o poder de fazer diferente a vida de uma pessoa. Trazer ânimo, alegria ao coração dessa pessoa. Você não gostaria de se comprometer? Guarde esse nome no seu coração e saia daqui hoje com o compromisso de escrever ou de falar algo bom para alguém durante essa semana.
seja um canal de entusiasmo, de conforto para pessoas que cruzarem o seu caminho. Faça isso nessa semana e procure construir isso como um hábito da sua vida. Sabe de uma coisa? Qualquer tolo pode ser negativo. Não é necessário nenhuma inteligência ou formação para ser crítico de tudo e de todos. Você já reparou que não existe nenhuma estátua na cidade ou nome de rua em homenagem a um crítico crônico? Lembra de algum? Algum monumento a uma pessoa destacada em sua vida por ser pessimista e negativa? Conhece? É necessário amor e ternura para ser uma pessoa positiva num mundo repleto de razões para ser exatamente o contrário. E quando você é positivo, as pessoas lembram de você, mas quando você machuca com suas palavras, a sua memória não vai permanecer. Portanto, ao falar, diga a verdade, mas com ternura e com amor. Tenha a intenção constante de erguer as pessoas quando você abre a boca para falar. E finalmente, o último conselho que eu gostaria de deixar com você hoje, nessa noite, sobre como podemos controlar a nossa língua. Peça a ajuda de Deus. Autocontrole sobre os nossos desejos, domínio próprio sobre as nossas ações, sensibilidade com as nossas palavras, definitivamente não são aspectos que simplesmente acontecem do nada. Cada um deles envolve uma escolha que muitas vezes não estamos aptos a fazer por nós mesmos. É mais forte do que a gente. Daí a importância do poder divino, para que a gente possa desenvolver domínio próprio em cada uma das dimensões da nossa vida. E é por essa razão que Davi, no livro dos Salmos, faz uma súplica, uma linda oração a Deus. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Uma outra tradução para o português desse mesmo texto diz: ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que eu falo, ajuda-me a não falar o que não te agrada. Uma simples e singela oração. Deus, me ajuda a cuidar daquilo que eu falo. Por favor, me dê sensibilidade ao usar a minha língua para benefício e não para destruição das pessoas. Queridos, esse controle pleno da nossa língua, um domínio total sobre as nossas palavras, somente é possível com a presença constante e o poder de Deus na nossa vida. Você e eu simplesmente não conseguimos controlarmos sozinhos a nossa boca. Sabe por quê? A boca não é o problema. O problema está aqui, dentro de nós. O problema é o nosso coração. Você se lembra das palavras de Jesus no início da nossa reflexão? As palavras más saem de um coração mau, porque do coração saem os maus pensamentos. Queridos, nossas palavras apenas revelam como é o nosso caráter e como está a condição do nosso coração. Apenas isso. Uma laranjeira apenas produzirá laranjas. Uma mangueira apenas mangas. E um coração impuro, como o meu e o seu, apenas produzirá palavras más. O que você tem dentro de você vai se manifestar através das suas ações, mas principalmente através das suas palavras. Qual o remédio então? Como resolver esse problema? Simples. Eu e você precisamos de um novo coração, uma nova vida, sermos outras pessoas. E essa possibilidade é fruto da transformação de Deus na nossa vida. Deus faz um convite para você. Ele nos diz: joguem fora de sua vida os pecados que vocês têm cometido há tanto tempo, e assim vocês ganharão um coração novo, um espírito novo.
Quer ser diferente? Quer que as suas palavras sejam novas, as suas intenções sejam renovadas, que aquilo que até agora era apenas um lastro de destruição se transforme numa coisa totalmente nova e boa? Peça auxílio a Deus para que Ele te afaste de tudo isso e te faça uma nova pessoa. E Ele está pronto sempre para ajudar você. Eu preciso dizer uma coisa para você hoje. Não importa o que você fez ou o que você tem feito até agora, nas suas ações e nas suas palavras. Não importa de verdade que você não tenha tido controle ou domínio próprio na sua vida por todos esses anos. O que importa é que você pode recomeçar. Você pode ter um novo início através do poder de Deus na sua vida. Eu quero repetir isso para você. Você pode recomeçar a sua vida. Somente Deus pode fazer as mudanças profundas que você tanto precisa aqui dentro do seu coração. E é esse mesmo Deus que afirma: darei a vocês um coração novo. Colocarei um espírito novo em vocês. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne. Colocarei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente as minhas leis. Viver por novos princípios, por novos valores. Deus pode fazer isso. O real segredo do domínio próprio é permitir que Deus domine nossa mente, nosso coração, nossas palavras, a vida toda. A única maneira através da qual podemos de verdade controlar nossa língua, controlar nossa vida, é permitir que Jesus Cristo, dia após dia, controle o nosso coração. É assim que você e eu podemos recomeçar nossa vida. Domínio próprio. Os nossos valores e princípios são revelados por nossas atitudes e palavras. Mas como eu já mencionei aqui hoje, tudo depende de uma escolha. A sua escolha. Deus não vai forçar. Ele não vai abrir o seu peito e tirar o seu coração sem a sua autorização. Tudo depende de uma decisão. Uma única decisão que só você, ninguém mais, precisa fazer de maneira voluntária. Eu quero, Senhor. O convite de Jesus Cristo está mais uma vez diante de nós essa noite. Se Ele ainda está do lado de fora, se Ele ainda não recebeu acesso ao lado de dentro da sua vida, ao seu coração, ouça mais uma vez as palavras de Jesus a você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E então, qual é a sua resposta ao convite de Jesus? Qual é a escolha que você quer fazer hoje para ter novos e melhores princípios, uma vida nova, um coração novo? Bom Deus, todos nós ficamos indignados quando olhamos a situação do nosso país, as pessoas ao nosso redor, o caos instaurado em nossa sociedade, quando as pessoas vivem de maneira egoísta, buscando apenas os seus próprios interesses durante todo o tempo, quando as palavras ditas parecem que não têm nenhum valor, quando promessas são quebradas poucos dias depois de receber uma nova posição, uma nova faixa, um novo diploma. Que valor tem as palavras? Mas essa mesma indignação, Senhor, tem que alcançar o nosso coração, tem que alcançar as nossas ações, tem que alcançar as nossas próprias palavras. As mudanças precisam acontecer uma a uma, começando por nós. Senhor, nós queremos de verdade ter uma outra realidade ao nosso redor.
E a nossa oração começa na gente, Senhor. Por favor. Nos dá novos princípios, novos valores. E se um a um, em nosso país, for motivado por essa corrente do bem, por essa corrente de pessoas que decidiram recomeçar a vida, escrevendo uma nova história de motivação, de bem-estar, de amor. Mais e mais, dia após dia, a gente vai poder ver uma nova realidade ao nosso lado. Reconstrói a nossa vida. É a primeira e grande oração que nós te fazemos hoje. Começa em nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lembre-se, essa semana as suas palavras podem ser palavras que curam, que constroem, que inspiram, que motivam. Use bem as suas palavras nessa semana. Vá em paz, que Deus abençoe. Sábado que vem a gente está de volta.